Acabou de sair o melhor concurso do Nordeste em 2025. Esse concurso é lindo, não tenho nem palavras, gente. Ele é perfeito para os iniciantes, perfeito para quem só tem o nível médio, porque tem cargo de nível médio. E eu vou te contar tudo nesse vídeo, tá? Na prática, passando nesse cargo de nível médio, você vai ganhar R$ 7.302,86. Ele só tem uma jornada de 30 horas por semana e o último concurso chamou mais de 1.200 pessoas nesse cargo de nível médio. É um concurso perfeito para os iniciantes, dá para passar de primeira, mas só se você seguir esse passo a passo que eu vou te ensinar agora. Eu vou te mostrar todos os detalhes desse concurso, vou mostrar para você como que você tem que estudar as principais matérias, vai ser um vídeo muito completo, o mais simples e mais efetivo que você vai encontrar no YouTube. Então, deixa sua curtida, fique comigo até o final, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E nessa semana ainda vai rolar uma aula muito especial em que eu vou mostrar para você o passo a passo estruturado para você garantir a aprovação nesse concurso de nível médio, concurso perfeito para os iniciantes. E está disponível de graça para vocês aqui no link da descrição por pouquíssimo tempo. Clique aqui, porque depois esse conteúdo vai ficar disponível lá no aplicativo da Aprovação Ágil por R$ 197,00, então uma oportunidade de ouro para você entender como passar nesse concurso. Vamos lá, gente. Eu estou falando do concurso do TJ Pernambuco, Tribunal de Justiça de Pernambuco, que está confirmadíssimo, gente. Já tinha avisado para vocês que teríamos cargos de nível médio, apesar de o presidente do tribunal não ter gostado muito dessa ideia, né? Mas tá aí, gente, tem que cumprir, certo? Banca e BFC. E o edital eu vou deixar o link disponível para vocês aqui também na descrição, mas é claro, eu vou te dar todos os detalhes que importam. Provas em 21/9, eles apertaram o cronograma, 75 dias até a prova, então você tem que apertar o passo nesse momento, gente. Não faz sentido seguir com um cursinho de 500 horas de vídeo aula, com PDF de 15.000 páginas, você tem que aprender a estudar menos e melhor. Você tem que seguir esse passo a passo que eu vou te ensinar aqui, que você vai conseguir chegar competitivo nesse concurso e focar naquilo que realmente importa, certo? Provas em várias cidades de Pernambuco, gente, lembrando que, claro, os TJs realizam as provas na área de sua jurisdição. As provas serão em Recife, Carpina, Caruaru, Arco Verde e Petrolina. E lembrando que tem vagas aqui para todo o estado e você vai escolher a região que você vai concorrer. Fechado? Já vou mostrar esses detalhes para vocês. E teremos 2.500 aprovados nesse concurso só para esse cargo de nível médio, gente. Até 2.500, claro, depende da nota na discursiva que eu vou explicar para vocês aqui em detalhes. Jornada de 30 horas por semana, gente. Fala sério. Então é uma carreira muito boa, vai te dar qualidade de vida e eu sei que o concurseiro iniciante, às vezes ele olha para o edital e fala, mano, será que vira? Pô, cadastro reserva, Gustavo. Cadastro reserva é quando não tem vagas no edital. Mas você que é iniciante tem que entender uma coisa, cara. Esse tipo de concurso é um concurso grande, gigantesco. Você tem que parar de olhar para número de vagas, para cadastro reserva e tem que olhar para o número de nomeados no último concurso e para o número de aprovados. Gente, se você olhar a tabelinha, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, o potencial de aprovados é isso daí que está aí, ó. 2.500 pessoas só para o cargo de técnico judiciário, que é esse cargo de nível médio, gente. Técnico judiciário, função judiciária. Olha isso, 1.100 aprovados só na região de Recife. Então, cara, olha isso, 2.500 pessoas no total. E o último concurso nomeou, que é o que importa, né? 1.226 pessoas para os cargos de nível médio. Gente, então esse concurso é um concurso raro e quando acontece ele chama demais. A tendência é que eles chamem muitas pessoas. Vai ter um monte de gente que vai começar agora e vai passar de primeira e você tem que entender a lógica do concurso, né, gente? Esse tipo de concurso tem validade de 4 anos, 2 mais 2 na prática. Então eles chamam muitas pessoas no decorrer do concurso. E também, gente, algo importante. Comente aqui se você quer uma análise completa do cargo de nível superior para formados em Direito, para analista, para formados em Direito, também oficial de Justiça. Se você comentar bastante, eu prometo fazer alguns conteúdos para vocês aqui no YouTube também. E logo mais teremos conteúdo também para a galera do VIP da Aprovação Ágil para esses concursos de nível superior para formados em Direito, tá? Nesse momento, gente, 75 dias para a prova. Então não dá tempo de você estudar fofo, não dá tempo de você estudar errado. Você tem que seguir os fundamentos que eu ensino para você basicamente no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias lá da Aprovação Ágil. Você tem que aprender a estudar com questões, com as melhores questões. Você tem que extrair também aquilo que é relevante do edital, focar só nisso. É a melhor coisa que você pode fazer, é a única chance que você tem de
garantir a sua aprovação nesse concurso e também, claro, se preparar para a discursiva do jeito que eu vou te ensinar aqui na sequência, fechado? E aí tem o mapeamento da prova aqui na tela, ó, vou colocar para você, tá? O mapeamento que eu já fiz aqui para a galera que eu vou liberar no plano mastigado lá da aprovação ágil do nosso curso completo do TJ Pernambuco. Lembrando que terá discursiva, então você vai ter que incluir isso daqui no seu edital e vai ser uma discursiva com foco nos conhecimentos específicos, tá? Isso daqui, na minha visão, é uma ótima notícia até. E aí tá o mapeamento, gente. Nós temos peso 0,5 para as matérias básicas. Dessa vez, colocaram matérias básicas só português e raciocínio lógico. E essas matérias, gente, correspondem a 15% do total da prova, ou seja, 85% do total da prova é direito e legislação. Lembrando que esse edital aqui está claramente voltado para legislação, a não ser em direito administrativo, que temos alguns tópicos ali que são clássicos e puramente doutrinários, certo? O total de pontos possíveis na prova é de 52,5 pontos, isso daqui está no edital inclusive, e as matérias específicas, né, a partir de direito e legislação, elas valem o dobro, gente, elas têm peso 1. Na prática, né, gente, é a mesma coisa que colocar peso 1 nas básicas e peso 2 nas específicas. Quiseram ser diferentões aqui, tá bom? Mas aí que tá o que importa na tela para você, a relevância, gente. A relevância de cada matéria para você não se perder. O ideal sempre é você jogar um esforço proporcional para a relevância de cada matéria. E a tendência na distribuição de questões aqui, gente, é que seja isso que eu coloquei na tela, tá? Você viu que eu distribuí as matérias de forma bem equânime, né? Uma divisão praticamente igual ali para todas as matérias. Coloquei um pouquinho a mais ali em administrativo, em processo civil e legislação, que são conteúdos mais extensos. Se você analisar historicamente, é isso que tem acontecido nos TJs. E o último concurso que foi organizado pela IBFC também teve uma distribuição muito parecida com essa. Então, eu acho que esse daqui é o melhor norte. Lembrando, é claro, que lá no edital nós temos o número de questões por bloco, não a divisão por matérias. Isso daqui é algo que, com a minha experiência, eu consigo ajudar vocês. Beleza? 85% do conteúdo em legislação. Lembre-se disso que eu falei, gente. Direito administrativo, beleza, nós temos tópicos que são doutrinários. Então, você tem que mergulhar no material enxuto, nas questões também, né? Você vai perceber esse padrão. E é um conteúdo muito voltado para a doutrina e temos vários pontos de legislação também, que eu vou destacar alguns para vocês, inclusive aqui mostrando como você vai estudar cada matéria no detalhe, tá? E também, gente, o resto do conteúdo de direito, legislação, é focado na lei seca, não viaja na maionese, cara, é um cargo de nível médio, gente. Pela estrutura que eles colocaram aqui no edital, você percebe claramente que vai ser um conteúdo bem direto voltado para legislação. Legislação é o foco, cara. Quando eu faço análises completas aqui de cargos de técnico, né, que às vezes até exigem nível superior em qualquer área, o número que nós extraímos da média é que 93% das questões de direito são focadas na legislação. Então, foque na legislação, não viaje. Ai, Gustavo, mas hoje em dia eles se aprofundam. Não, gente, não, é mentira. Isso daqui é vacilo. Normalmente, a pessoa que fala isso, ela não consegue ler e entender, porque a questão exige isso. Interpretação de texto, mais um conteúdo de legislação. Então, tome cuidado com quem você segue. Tome cuidado com os especialistas de comentário aqui também. Estou falando para você, cara, se você analisar a prova, você vai perceber isso. Confia no que eu estou falando. E como que você vai estudar na prática, gente? Eu recomendo que as matérias básicas, português e raciocínio lógico, você foque totalmente nas provas recentes e BFC de nível médio. Acabou. Quando nós falamos de matérias básicas, a banca mata no peito e resolve o problema. O tribunal não quer nem saber o que eles vão cobrar aqui em português e raciocínio lógico. Só sabe que tem isso aqui no edital. Ponto final. Então você vai seguir com esse padrão da IBFC. Já na parte de direito, você vai seguir com esse perfil que eu falei para você, tá? Direito administrativo, conteúdo híbrido, né? Temos tópicos puramente doutrinários, como você pode olhar aqui, ó, princípios do direito administrativo, beleza, até tem alguma coisinha ali, né, de constitucional, artigo 37, princípios explícitos e implícitos também, né? E temos algumas coisinhas de poderes administrativos, atos administrativos, isso daqui é tudo puramente doutrinário. Aí a gente vai para uma parte que eles pedem ali, ó, de licitações. Servidores públicos, tem a lei estadual que você vai ter que olhar. Processo administrativo, tem uma lei estadual também que você tem que ficar atento. Então vem comigo que eu vou te explicar agora como que você vai estudar cada matéria de direito, tá? Direito administrativo, gente, eu vou colocar na tela, inclusive, para você, uma marcação que eu fiz aqui, que eu vou liberar para a galera do plano mastigado, e claro, aqui eu vou ter que ser um pouco mais raso lá no plano mastigado da aprovação ágil, eu vou conseguir me aprofundar um pouquinho. Você está vendo que eu dei um destaque ali, ó, em algumas coisas em vermelho, outras coisas em verdinho, outras coisas em amarelo. Quando eu coloquei aqui, gente, por exemplo, vermelho, licitações, é porque na prática esse conteúdo aqui é uma redundância do edital. Quando você olha em direito administrativo, tem a parte de licitações, né?
que é a Lei 14.133. Quando você vai olhar a parte lá de legislação, eles pedem a Lei 14.133 inteira. Então, o que eu faria aqui? Eu não estudaria isso em direito administrativo, jogaria a minha energia na parte de licitações, só com questões, inclusive, porque temos muitas questões, você consegue extrair aquilo que é mais relevante da Lei de Licitações, que é uma lei muito grande, e eu ensino tudo isso no desafio, tá? E aí, eu recomendo que você estude essa parte de licitações na parte de legislação, na parte específica. A mesma coisa aqui, ó, para servidores públicos, regime jurídico, organização. Cara, tem um conteúdo bem breve ali, né, que a gente pode considerar como doutrinário, que não é recorrente em provas, não é tão relevante. Provavelmente o que eles vão cobrar aqui é a parte de legislação estadual dos servidores. Você tem que entender, gente, que esse concurso é estadual. Vai ter um monte de concurseiro perdido aí que vai estudar para servidor com base na Lei 8.112, vai fazer questões da Lei 8.112. Isso daqui não faz sentido. Não teremos tantas questões. Então, nessa parte, eles vão cobrar uma legislação estadual. A lei estadual que está lá na parte de legislação também, que eu já vou explicar para vocês. E eu dei alguns destaques, gente, porque quando a gente olha para esse edital aqui, claramente, né, pela experiência em concursos de tribunais, você percebe um padrão. Os tópicos mais cobrados, normalmente o mais cobrado é essa parte de servidores públicos. A legislação de servidores, então, acho que isso daqui pode despencar também, ou eles podem cobrar isso daqui só na parte de legislação, mas é claro que vai ser cobrado. Licitações também é um conteúdo muito cobrado normalmente, segundo tópico, normalmente mais cobrado. E depois, algumas observações que você consegue perceber aqui, né, cara? O edital ele veio bem padronizado, gente, em relação aos concursos de tribunais na parte de direito administrativo. Só que tem esse tópico que eu coloquei aqui, ó, a partir do item 1.21, limitações do direito de propriedade, intervenção do Estado na propriedade. Isso daqui é muito cobrado em provas como a OAB. Mas para concurso, normalmente não é tão cobrado. E isso daqui é o tipo de coisa que chama atenção, sabe? Sinceramente, eu gastaria uma energia nesse ponto aqui, estudando com material enxuto, para você dominar os fundamentos. Tem uma coisinha ali de legislação, sabe? Desapropriação indireta, retrocessão e tal. Então você tem que dominar esses fundamentos, porque quando vem algo que foge do padrão, a tendência é que eles cobrem. Então, sinceramente, esse conteúdo é um conteúdo que você vai priorizar o material enxuto para você ter um domínio e acertar mais umas questõezinhas, porque provavelmente isso daqui vai cair. E processo administrativo, você viu que eu dei um destaque ali, né, em amarelo. Processo e procedimento, princípios, fases. Cara, isso daqui, na verdade, processo administrativo, gente, tem uma lei, né? Uma lei federal do processo administrativo, 9784 e tal. Só que tem uma legislação estadual também, gente. Isso daqui vai no material, e a tendência, sinceramente, é que eles peçam uma lei estadual, é claro, porque é uma norma mais específica, e você tem que dominar esse conteúdo. Isso daqui não está expresso no edital. Um monte de gente vai estudar errado. Deu para você entender? E claro, a lei 8429 de improbidade administrativa é algo que cai muito também, você vai perceber outras redundâncias no edital que eu vou te explicar. Tá vendo como é importante você ter essa noção aqui do edital, dos conteúdos que você precisa estudar para você evitar desperdício? É a sua única chance numa reta final. Não adianta nada você estudar tudo de licitações em direito administrativo e depois na parte de legislação estudar tudo de novo, sabe? Você vai perder tempo. Direito constitucional, gente, bora lá olhar outra matéria. Algumas observações importantes. Olha o que eu coloquei aqui, ó, do Sistema Tributário Nacional, ordem econômica e financeira. Isso daqui também, gente, até esse ponto da ordem social, esses conteúdos não são muito cobrados normalmente em tribunais. Então aqui, se você estudar só com os filtros perfeitos, com as questões de tribunais, você não vai estudar esses conteúdos na prática. Para técnico, então, muito difícil. Só que está no edital, isso daqui, claro, chama atenção. Sinceramente, eu acho que eles podem cobrar algumas questões, e aí eu recomendo que você foque na legislação, na Constituição, no texto da Constituição, que você domine esses fundamentos e dê uma atenção. Outros pontos, gente, das disposições constitucionais gerais, disposições constitucionais transitórias. Sinceramente, cara, é um conteúdo grande que não é cobrado nesse tipo de concurso. Eu acho que a chance é mínima. Aqui eu acho que é mínima, gente. Eu não estudaria, sendo muito sincero. Cara, isso daqui é um absurdo eles cobrarem, sinceramente, para um cargo de nível médio. Tá, isso daqui, se eles cobrarem esse conteúdo, eu acho que é maldade, então eu vou presumir a boa-fé. Eu, sinceramente, não estudaria esses conteúdos. Pode pesquisar. Isso daqui é muito difícil de ser cobrado até para analista, não faz sentido, sendo bem sincero. E eles pediram também o item 2.12, da Constituição do Estado de Pernambuco. Cara, é um conteúdo grande. E assim, nós temos a Constituição Federal e a Constituição Estadual, né? O que eu estudaria aqui, cara? Eu faria, basicamente, um estudo da parte do judiciário. Sendo bem sincero, porque a tendência, né, nós percebemos claramente que as constituições estaduais, elas espelham a Constituição Federal. Então, o que é mais específico aqui que tem uma chance maior de eles cobrarem em uma matéria como essa, em um ponto como esse? Sinceramente, a parte do judiciário, tá? E eu faço um destaque aqui, ó, que eles pediram a Lei 7347, a Lei da Ação Civil Pública e também a Lei do Mandado de Segurança. Isso daqui normalmente é cobrado lá dentro de Direito Processual Civil, então você pode até estudar esse conteúdo em Direito Processual Civil, que provavelmente você
você vai ter um tempo a mais, porque processual civil, até eu coloquei isso daqui no cronograma, é um conteúdo um pouco mais extenso que os demais. Direito civil, gente. Na prática, que eles pediram a lei de introdução às normas do direito brasileiro e o comecinho da parte de direito civil até a parte ali de prescrição e decadência e mais algumas coisinhas ali de responsabilidade civil, que é um conteúdo bem pequeno. O direito civil está bem controlado e aqui eu acho que faz sentido você repetir a legislação, né, o estudo da legislação e, claro, fazer as melhores questões. Direito processual civil, gente, veio bem dentro do padrão, bem dentro do esperado, tá um conteúdo até que tranquilo. Processo civil normalmente já é um conteúdo um pouco mais extenso, só que eu fiz um destaque aqui, cara, recursos, gente, é o tópico mais cobrado. Claro, quando a banca organiza um concurso para um tribunal, eles acabam puxando a sardinha lá para os desembargadores, sabe? É algo meio normal, então eles acabam pedindo muita coisa de recurso, então dê uma atenção especial ao tópico de recursos, fazendo as melhores questões de tribunais recentes, você vai entender aquilo que é mais cobrado, você vai ter um estudo muito legal da parte de direito processual civil e, claro, eu recomendo demais que vocês sigam com o suporte também do material enxuto. E essa parte aqui, gente, ó, de procedimentos especiais, tá vendo? Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, tudo isso daqui é uma redundância do edital também, porque nós temos ali dentro de direito constitucional e tudo mais, e aí, como você normalmente tem mais tempo para estudar direito processual civil, eu recomendo que você estude esse tópico que eu falei aqui na parte de direito processual civil mesmo, no tempo que você dedica para direito processual civil, e claro, você vai estudar até um pouquinho ali, ó, de constitucional e administrativo nessa parte da ação de improbidade administrativa, tá? Depois, gente, direito penal veio bem dentro do previsto, eles pediram aquela parte inicial do Código Penal e depois algumas partes de crimes, partes específicas, tá? Temos outra redundância também, que é essa parte do item 5.12, atos de improbidade. Aqui, na verdade, cara, eles vão pedir provavelmente o conteúdo específico ali da lei de improbidade que você já estudou dentro de direito administrativo, dentro de direito processual civil que eu falei aqui, noções de processo penal, que é um conteúdo, gente, bem decoreba, normalmente voltado para a legislação, assim como os demais que eu falei aqui, tirando, claro, direito administrativo. E também eu só fiz um destaque aqui para a parte de recursos, gente. Dessa parte para frente, sinceramente, eu acho que é o que mais tem chance de cair por essa mesma lógica, né? Eles normalmente querem puxar a sardinha ali para os desembargadores, que trabalham na fase recursal, é claro, né? Ações originárias ali no próprio tribunal. Então, eu acho que você pode jogar um pouquinho mais de energia aqui numa reta final, na hora de revisar, essa parte de recursos, tá? E legislação, gente, vem um conteúdo bem agradável até quando a gente pensa nos outros TJs. O que surpreendeu aqui, talvez, foi pedir o regimento interno inteiro do TJ Pernambuco, e aqui não tem o que fazer, cara. É um conteúdo normalmente extenso, mas que faz sentido você deixar aqui para uma reta finalíssima. Sendo bem sincero, eu deixaria isso daqui para estudar, né, com base numa decoreba mesmo, porque não temos tantas questões recentes, numa reta finalíssima do concurso. Os demais conteúdos não são tão grandes assim, ainda bem que eles limitaram essa lei aqui, né, que é o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, que normalmente é um conteúdo bem grande, e eles pediram aqui na prática 30 artigos, o que deu uma limitada legal. Olha o que eu marquei aqui. Lei Estadual 6.123, que é o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Pernambuco. Cara, lembra do que eu falei? Sobre o regime jurídico dos servidores, né, a parte dos servidores lá de direito administrativo, provavelmente é isso que eles vão cobrar. Tem aqui também alguns conteúdos do processo judicial eletrônico, né? Eu até fiz um destaque nessa lei 11.419, que é uma lei clássica aqui, né, da parte da informatização do processo e tudo mais, e isso daqui, gente, foi uma matéria específica do último concurso, então, sinceramente, eu aposto que isso daqui vai cair bastante, e, claro, temos também a lei de licitações aqui dentro. Então, sinceramente, essa parte de licitações que estava lá em direito administrativo e tal, cara, eu estudaria só por questões aqui dentro do meu tempo de estudo para legislação, fechado? E eu vou me aprofundar nisso, é claro, lá no plano mastigado da aprovação ágil, para a galera que está no curso completo da aprovação ágil para técnico do TJ Pernambuco, lembrando que esse conteúdo já está sendo atualizado hoje mesmo para a galera. Enquanto o pessoal fica só falando de notícia de concurso, a gente já atualiza todo o conteúdo. E importante, gente, terá discursiva para esse concurso, algo muito parecido com o que aconteceu, o que está acontecendo no TJ Paraná. Então, não vai ser aquela redação provavelmente aberta, sabe, sobre qualquer tema, atualidades, não, está muito claro lá no edital que será uma estrutura de discursiva, praticamente uma redação, com base nos conhecimentos específicos. Eu acho que vai ser algo muito parecido com o TJ Paraná mesmo. É muito provável que eles deem alguns textos, que eles falem ali sobre determinado princípio, conceito, né? Pensando aqui talvez em técnico, né? Que é um cargo de nível médio, provavelmente, se eu tivesse que apostar, eles vão flutuar ali entre direito constitucional ou administrativo, e você vai ter que criar um texto, né, uma redação na prática
com fundamentos de conhecimentos específicos. Então, esse estudo para a primeira fase te dá uma base muito legal para a segunda fase e o importante, né, que é a fase discursiva de redação aqui na prática para técnico e para analista também. O segredo para você se desenvolver nessa etapa que é a mais importante, gente, aqui que você garante os primeiros lugares, não tem para onde correr. Aqui você tem que dominar a técnica, você tem que ter a técnica da redação, você tem que dominar os fundamentos para virar uma metralhadora de pontos. Isso daqui na técnica da redação, na estrutura, sabe? Naquela parte de introdução, desenvolvimento, conclusão, você tem que ter essa técnica e, claro, aplicar os conhecimentos específicos. E aqui é muito importante você, pensando lá nos seus estudos, toda hora que você olhar sobre princípios, fundamentos, direitos e garantias fundamentais, que você tome bastante atenção, que você se aprofunde nesses princípios, porque isso daqui, cara, vai te salvar na hora de uma discursiva. Normalmente o domínio ali dos fundamentos, de constitucional principalmente, te dão ferramentas que você consegue trabalhar com qualquer discursiva, tá? E o grande segredo para você dominar esses fundamentos são duas práticas. Primeira prática, redação. Redação, cara. E aí a gente tem as mentorias de redação para a galera do VIP do Aprovação Ágil, tá? Inclusive lá com correção prêmio de redação diretamente com o Daniel Vícola. E também eu vou liberar para a galera do curso completo um bônus que vai ser o nosso módulo com as questões discursivas mastigadas, algo que a gente libera normalmente para a galera de nível superior, com módulos em que nós ensinamos você a virar essa metralhadora de pontos nesse tipo de discursiva, em que você tem que trabalhar com conhecimento específico e também com a prática de provas recentes. Nós fazemos junto com você nas questões discursivas mastigadas, passo a passo, as últimas provas recentes que tiveram essa mesma estrutura. E aí sim você vai voar, você vai dominar essa etapa e você vai ter um diferencial muito, muito grande. Fechou? Então, basicamente, esses são os principais fundamentos dessa análise completa do TJ Pernambuco. Gente, priorize o estudo por questões desde o dia 1, tá? Matérias básicas, só questões de engenharia reversa com foco na banca e no mesmo tipo de escolaridade, nível médio. Ponto final para técnico, fechou? Depois eu prometo fazer mais vídeos aqui para analistas, se vocês, claro, comentarem bastante. Nas matérias específicas, o ideal é que você faça um estudo mais completo, que você estude com os materiais enxutos e com as melhores questões. Você viu aqui que alguns tópicos não temos tantas questões, você tem que gastar mais energia com o material. Nesses outros tópicos clássicos, né, que nós temos muitas questões, aí sim eu recomendo que você priorize até o estudo pelas questões, faz um estudo meio a meio, metade do tempo com questões, metade do tempo com os materiais. Quando você vai para algum tópico, igual eu falei aqui, da legislação estadual de servidores, cara, não teremos tantas questões, então aqui você tem que trabalhar com material enxuto. Deu para entender essa lógica, certo? E claro, para você entender ainda mais esses fundamentos e ter chances reais de aprovação nesse concurso, mesmo que você seja um total iniciante, entre no primeiro link da descrição, aproveite para entrar no conteúdo completo do TJ Pernambuco. Eu vou te mostrar passo a passo, eu vou pegar você pela mão e vou te mostrar o que você precisa fazer para garantir sua aprovação. E normalmente esse conteúdo vale R$ 197 e está disponível de graça para vocês por tempo limitado, fechado? E agora comente aqui o que você achou desse concurso, desse vídeo. Tem alguma dúvida, tem alguma ideia de vídeo diferente que eu posso fazer? Comente aqui, eu prometo responder todo mundo junto com a equipe da Aprovação Ágil. Claro, deixe sua curtida se você gostou ou não gostou, deixa a descurtida e me conte por que, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E muito importante, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, prometo fazer mais vídeos para te ajudar em relação a esse concurso e aos grandes concursos que teremos em breve. E também, é claro, baixe o aplicativo da Aprovação Ágil. Ele está disponível na loja oficial de apps do seu celular. Você pode entrar no app.aprovaçãoagil.com.br, aí diretamente do seu computador. E lá nós temos os cursos completos da Aprovação Ágil, inclusive o curso completo do TJ Pernambuco, que já está sendo atualizado nesse momento, cronograma novo, todas as ferramentas que você precisa. E também siga o Bitolê em todas as redes sociais. Lembrando que lá no X ou Twitter estamos com uma Aprovação Ágil, fechado? Estude forte para esse concurso, eu garanto que vai valer a pena. Ele é a porta de entrada perfeita para o mundo dos tribunais. Ele vai, claro, te dar a oportunidade de mudar a sua vida só com esse concurso, só que ele estrategicamente é muito bom, cara. Você viu o que eu falei aqui? Depois desse concurso, tudo que você estudou na prática, você vai aproveitar em outros grandes concursos. Então, comece a estudar. Não conheço ninguém que se jogou nesse processo de estudo sério, efetivo, sem estudo fofo, tá? Estudar sério, do jeito que eu estou te falando aqui, e que tenha se arrependido. Então, vem na minha que você passa, prometo te ajudar e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.